Olha, nós estamos monitorando a situação do tempo em São Paulo, mas agora a gente precisa entrar nessa cobertura, porque temos inclusive bairros, regiões de São Paulo, nesse momento em estado de alerta. O helicóptero conseguiu autorização para decolar nesse momento, porque chove muito na Zona Norte, na região oeste de São Paulo, já tem muito lugar alagado. A informação é de que o córrego Perus, meu Deus do céu, olha a situação que está a Zona Oeste de São Paulo. Ali é onde as imediações de Barueri, não é? De Santana de Parnaíba. São moradores ilhados agora na zona leste de São Paulo, carros que ficaram no meio do caminho. Há um pedestre aí com água, pelo menos, até o joelho e um outro carro. Filma ali aquele carro vermelho, por favor. Não é possível que ele vai passar no meio daquela correnteza. É inacreditável, está chovendo em São Paulo desde as 6 horas da tarde. Eu estou recebendo informações agora, você de todo o Brasil, que está chegando comigo agora na Record, são 7h09 pelo horário brasileiro de verão. Nós temos a cidade de São Paulo inteira nesse momento em estado de atenção. O bairro de Perus, que faz divisa ali, a região que faz divisa com Caieiras e Santana de Parnaíba, tem nesse momento, estado de alerta emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da capital. Olha aonde está a água nesse caminhão. É inacreditável como a chuva foi rápido, hein? 1 hora de chuva, esse motorista, tem gente lá ainda dentro ou não? Fecha lá, por favor. Não sei se ainda tem gente dentro desse carro. Eu estou recebendo informações agora do CGE. Aliás, um abraço aos meus amigos do CGE. Obrigado pelo carinho aqui com a Record e pelas informações que estão sendo passadas. Não sei se tem gente dentro desse carro, hein? Não sei ainda se tem gente dentro desse carro ou se a pessoa conseguiu fugir rapidamente no momento da chuva, no momento da enxurrada. O fato é que o CGE, nesse momento, é Carapicuíba. Aí nós estamos sobrevoando agora o limite do município de Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, com Osasco. Nós temos a Zona Leste de São Paulo em estado de atenção desde as 6 da tarde. Zona Sul, Zona Oeste e Sudeste desde as 6 da tarde. Você vai vendo comigo ali uma pessoa que vai tentando buscar um abrigo. São dezenas de carros nesse momento na Zona Oeste de São Paulo, que estão completamente ilhados. Eu peço uma atenção especial do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil dos municípios de Osasco e de Barueri e Santana de Parnaíba, porque a situação é grave, a situação é crítica para esses moradores dessa região. Eu estou nesse momento também recebendo a informação que a Zona Norte foi muito afetada desde as 5 horas da tarde. Essa imagem é muito forte. Veja só. Eu não sei se... Será que o motorista está lá dentro? Eu peço para o nosso cinegrafista do helicóptero tentar mostrar. Eu tenho a impressão que o motorista tenha tentado fugir também. Mas ainda chove em São Paulo e essa água vai fazendo a manutenção dos alagamentos. Vai fazendo a manutenção da enchente. Eu tenho também informação que a chuva deve continuar agora nas próximas horas em São Paulo. Portanto, os meus amigos moradores dessa região importante da Grande São Paulo, fiquem em suas casas, procurem um local seguro, porque neste ponto de São Paulo está tudo completamente debaixo d'água. Repare aí no outro ponto, a força da água nessas casas. As pessoas tentam fugir do local, enfrentam muita dificuldade, afinal de contas a água já passa a altura da cintura. Eu estou recebendo a informação agora do CGE que o córrego Perus transbordou na altura da Praça Inácio Dias. Córrego Perus em São Paulo agora transbordou na Praça Inácio Dias. Portanto, Perus é uma região de São Paulo que está neste momento em estado de alerta. Há outros pontos de alagamentos intransitáveis em toda a cidade de São Paulo agora. Essa é uma região que quando chove, dependendo da força, leva tudo, leva os móveis dos moradores, que agora, olha, chegam lá. Pisca o WhatsApp da Record, por favor, vamos tentar conversar. Vocês que estão me acompanhando aí nessa região de Carapicuíba, de Osasco, entrem em contato comigo pelo minha rede social, passem o telefone, vamos colocar o povo para falar aqui ao vivo, não é? Porque, afinal de contas, as pessoas que estão lá podem nos relatar que horas começou a enchente. O Hamilton já está comigo, o comandante Hamilton tem as primeiras informações sobre essa enchente agora em São Paulo, sobre os moradores ilhados. É você, Commander, boa noite. Boa noite, Madi, boa noite a todos. Eu estou acompanhando a tarde inteira a chegada dessa massa, dessa chuva, né, desse
temporal que veio da direção lá da região de Curitiba e entrou principalmente aqui na nossa grande São Paulo pela região oeste. Então, os municípios mais atingidos foram Carapicuíba, a gente está acompanhando as imagens aqui no nosso helicóptero, Rafael mostrando para nós. E um detalhe, a região de Carapicuíba, Barueri, Caieiras, tem também a região de Santana do Parnaíba, as mais atingidas, várias ruas alagadas, o povo, sem contar o vento muito forte bate. Teve pontos que ele passou de 45 km por hora, ou seja, põe em risco árvores, né? Tem informação de queda de árvores também, situação realmente complicada. Olha como ficou a região de Carapicuíba, por exemplo. Essa imagem, ela se repete em vários pontos da grande São Paulo, principalmente região da grande oeste de São Paulo. Eu vou pedir, por favor, comandante, para o cinegrafista do helicóptero, baixe um pouquinho a câmera ali naquela rua onde estava agora, porque me parece que tem muita gente ilhada numa casa. Eu estou recebendo informação agora pela rede social. As pessoas estão ilhadas no segundo andar. Pode baixar mais um pouco ali a câmera, vamos fazer uma varredura? A informação é que teriam dezenas de pessoas no segundo andar de uma casa, agora nesse ponto de Carapicuíba, que está sendo mostrado pelo helicóptero. E até agora não se vê botes do Corpo de Bombeiros, não se vê também bote da Defesa Civil para tentar salvar essas pessoas que estão tentando fugir da enchente. Imagina o perigo aí para essas crianças, ô comandante Hamilton, porque imagine só, o rio completamente transbordou e essas pessoas, se a chuva aumenta um pouco, pode acabar, Deus que me livre, levando alguém no meio dessa enxurrada. São moradores que já vivem em condições preocupantes, às margens desse córrego, mas a água subiu de uma maneira muito violenta. Já tem informação, Hamilton, se o Corpo de Bombeiros está em deslocamento para essa região, se a Defesa Civil já foi acionada, que informações você recebe aí, por favor? Pois é, a informação que eu tenho, a região de Carapicuíba, que nós estamos vendo a imagem agora, não possui guarnição do Corpo de Bombeiros. Barueri já está a caminho para fazer o atendimento e pelas imagens e informações que nós recebemos, somente tem famílias ilhadas. Eu estou só confirmando se o helicóptero da polícia vai ser deslocado usando aquele cesto para poder fazer o acompanhamento. O Corpo de Bombeiros normalmente vê nossas imagens, você vê que o Biasotti fica o tempo inteiro aí também, o Rafael, fica deslocando a câmera para poder ilustrar, para ver se há necessidade da intervenção do helicóptero da Polícia Militar. Você vê as pessoas também andando, isso é muito perigoso, há um risco de leptospirose, podem ser sugados também pelas bocas de lobo, porque a água está muito forte, a correnteza muito forte, uma chuva concentrada, bate, você vê que o chão não consegue absorver toda essa água. O que nós temos? Enchente em vários pontos. Realmente a situação é complicada na região oeste de São Paulo. Lembrando, a região de Carapicuíba, Barueri, Caieiras, ou seja, toda essa região onde a chuva chegou com intensidade muito forte e ventos também bate. Eu vou conversar agora com o engenheiro Hassan, que faz um brilhante trabalho no Centro de Gerenciamento de Emergências na capital. Alguém avisa, por favor, essa moça que ela está completamente fora de si, hein? Está completamente fora de si, não deve ter pai, não deve ter mãe ali para pelo menos colocar essa criançada para dentro de casa, está se expondo ao risco terrível de leptospirose. Eu peço, por favor, aí a atenção desses pais. O caso é muito grave, o rio subiu de uma maneira muito violenta e vai varrendo o que vê pela frente. Carros, tem um carro logo ali também, eu peço para o nosso cinegrafista do helicóptero localizar. Parece que a água está batendo no capô do carro, mas eu converso com o engenheiro Hassan do CGE, que está monitorando durante todo esse sábado as chuvas, formações intensas que estão sobre São Paulo e nos conta agora, engenheiro, que chuva é essa? E foi muito rápido que aconteceu tudo isso aqui em São Paulo. É uma chuva realmente assustadora. Boa noite. Boa noite, Bakken. Boa noite a todos os telespectadores. É verdade, é uma chuva que veio por aquecimento, né? Áreas de instabilidade que vieram do interior e, consequentemente, a entrada de uma frente fria, quer dizer, uma pré-frontal, causando toda essa chuva forte. Quer dizer, é um ingrediente perfeito para isso, Bakken. As regiões aqui, as cidades que fazem fronteira com São Paulo, principalmente Osasco, Carapicuíba, Cotia, tiveram um volume de chuva muito grande, além da zona norte da cidade de São Paulo também com uma chuva muito intensa, causando até um alerta para a subprefeitura de Perus por conta do transbordamento do córrego Perus, Bakken. Ok, agora, o engenheiro, eu estou conversando com o engenheiro Hassan, do Centro de Gerenciamento de Emergências da capital. Eu estou vendo aqui pelo portal de vocês que a região de Perus foi a mais afetada, inclusive colocada nesse momento em estado de alerta. Foi o córrego Perus que transbordou por volta de que horas, engenheiro, por favor?
Olha, segundo a nossa rede telemétrica, Bate, que é um aparelho que mede o nível dos rios e córregos, dos principais rios e córregos da cidade de São Paulo, nós tivemos aí por volta das 18 horas e 35 minutos. 6h30 da tarde. E essa situação crítica ainda continua, é isso? Exatamente, a situação ainda continua crítica, a prefeitura já está mobilizada para poder atender os moradores da região ou até mesmo aqueles que estavam trafegando naquela região naquele momento da chuva forte. Então todo o atendimento, Corpo de Bombeiro, Prefeitura, está todo mundo, Defesa Civil principalmente, mobilizada para o atendimento para a Subprefeitura de Perus. Engenheiro Hassan, qual que é a orientação que nesse momento o CGE pode passar para o povo aqui de São Paulo? Porque a chuva, porque na verdade o solo já estava bem encharcado em São Paulo durante a semana. Então isso já propicia ainda mais a formação desses bolsões de água, dessas ruas que acabam virando rios. Qual que é a informação que o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital tem agora a passar para essa região metropolitana que está sofrendo os estragos da tempestade? Olha, Bate, principalmente aqueles que estão trafegando aí pelas áreas, né, que estão com ocorrência de chuva forte, ou até mesmo a constatação do alagamento, procurar não enfrentar o alagamento, Bate. E se o carro já for colhido pelo alagamento, tem que abandonar o carro imediatamente. E aos moradores que são moradores ribeirinhos, aqueles que estão próximos de córregos, eles precisam ficar atentos. A partir do momento que a água ameaçar entrar dentro de casa, principalmente nas cidades de Carapicuíba, Osasco, essas duas cidades que foram muito atingidas, e Cotia também, abandone a sua residência com os principais pertences e não fiquem na água, não brinquem na água, porque ela pode estar contaminada com a urina do rato, que a gente sabe que ela conduz a leptospirose e isso pode matar. A gente está mostrando ali, deve ser essa casa. Deve ser essa casa com muita gente na parte de cima, que eu recebi pelo meu Instagram dizendo que tinha muita criança, inclusive. Não sei se o pai, não sei se a mãe estavam no momento em que a água subiu rapidamente. Portanto, eu peço para que esses pais, para que os moradores do entorno orientem essas crianças, esses adolescentes, com o perigo que pode trazer a enchente. O Hassan, me diga uma coisa, você que está aí de olho no radar, quais outros pontos da cidade de São Paulo foram afetados dessa maneira tão rígida pela chuva de agora no começo da noite? Eu estou vendo aqui que a cidade inteira está em estado de atenção, com exceção de Perus, que está em estado de alerta. Quais outros pontos foram atingidos de maneira relevante aqui em São Paulo, provocando alagamento, ventos fortes e até granizo? Olha, Bate, nós tivemos a informação também, principalmente aí na freguesia do Ó, na Edgar Facó, nós tivemos vários pontos de alagamento. Neste momento, a CT já liberou as vias, a situação já é bastante tranquila. Agora, a chuva ainda é forte na zona sul da capital, ou seja, principalmente ali de Santo Amaro, Capela do Socorro e Parelheiros. É importante que o nosso telespectador fique atento a essa chuva, que ela não deve demorar para passar e também, Bate, ela deve diminuir aí nas próximas horas. Bom, enquanto isso, o povo vai tentando se virar com esses estragos. Hassan, eu volto com você um instantinho, porque o comandante Hamilton me chama. Eu tenho um chamado urgente do comandante Hamilton. Pois não, comandante? Pois é, Bate, estamos recebendo várias informações, vários pontos em São Paulo, principalmente a região de Carapicuíba, Barueri também, e na região norte. Você viu um detalhe muito legal, o Hassan colocou coisas importantes. A gente sempre fala para as pessoas tomarem cuidado, não enfrentar a chuva com o carro, enfrentar o alagamento com o carro. Se for preso, abandone o carro. Mesmo assim, você vê que a gente está sempre vendo imagens, as pessoas andando aqui nessa água que acaba se misturando com esgoto, há realmente o risco de leptospirose. Olha, nessa parte que nós temos agora, que é Carapicuíba, você vê que o rio já tomou conta, ou seja, você não sabe onde que é rio, onde que é rua, correnteza muito forte, as pessoas continuam andando, Bate. O ideal é aguarde que ela vai baixar com certa rapidez, inclusive agora no centro. Uma pessoa é arrastada com muita facilidade, você vê que o rio é forte, nós temos aí, são rios onde você tem entre 2 e 3 metros de profundidade, então realmente é muito perigoso, Bate. Muito bem, olha, eu estou recebendo aqui um chamado do Cleiton de Caieiras. Eu já estou com o seu telefone aqui, Cleiton. Parece que ele está ilhado em Caieiras agora.
é a água que sobe de uma maneira muito rápida e ainda deixa muitas pessoas ilhadas aqui na região metropolitana de São Paulo. Eu estou recebendo a informação agora da nossa central da Record de Notícias que Brasilândia, um dos bairros mais populosos também, uma das regiões mais populosas da zona norte de São Paulo, nesse momento Brasilândia tem chuva forte. A força da água impressiona e a força da água também varre o que vê pela frente. O nosso helicóptero, para onde aponta a câmera agora, em Carapicuíba, cidade importante aqui da Grande São Paulo, observa carros completamente ilhados, motoristas sem saber o que fazer, porque, afinal de contas, se fica para tentar preservar o carro, acaba colocando em risco a própria vida. O rio subiu de uma maneira muito rápida e, Hamilton, até agora nós não temos a informação se o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar vão acionar os helicópteros para tentar resgatar pessoas que estão ilhadas no meio das ruas, que estão ilhadas na própria casa. Você consegue informação aí pelo rádio, Hamilton? Se o helicóptero da polícia subiu, isso daí é o quê, hein? É uma tubulação. E olha só o encontro da água. Como aí essa imagem dá para você de todo o Brasil ter a noção do que está acontecendo em São Paulo agora. A força da enxurrada. Isso também misturado a esse lixo todo que muitas vezes é despejado por nós, né, pela população de São Paulo, infelizmente, mas também, principalmente, pela falta de estrutura das cidades aqui da região metropolitana. Pois não, comandante Hamilton? Pois é, Bate, principalmente a região de Carapicuíba tem muito lixo na rua, isso acaba agravando mais a situação. A informação que eu tenho é que o Corpo de Bombeiros não conseguiu chegar em alguns pontos aqui da região de Carapicuíba, lembrando que a região de Carapicuíba, a cidade de Carapicuíba não possui unidade do Corpo de Bombeiros. Ela sai de Barueri e segue para a região de Carapicuíba. Barueri também está sendo atendida pelas unidades do Corpo de Bombeiros. Nós estamos tentando confirmar se o helicóptero da polícia vai ser acionado, se vai até o local. Normalmente sim, principalmente em situações como essa, ele chega antes, faz orientação, vai direcionando melhor os homens do Corpo de Bombeiros. Então, a qualquer momento ele deve chegar. Olha a água, você vê que a água, alguns pontos, está quase já encostando na cintura, com correnteza muito forte, Bate. E um detalhe, logo no começo nós acompanhamos aqui pelas telas, deu para ver que tinha alguns pontos onde havia risco de granizo, ou seja, provavelmente teve chuva de granizo em alguns pontos de São Paulo, o vento também muito forte, a chuva concentrada, a intensidade muito forte também, por isso que nós temos essa situação complicada em vários pontos de São Paulo. A região sul nesse momento está sendo castigada, região de Caieiras, lembra no começo que nós falamos, né? A chuva entrou, pegou a região aqui de... Aliás, Hamilton, Pois não, você falou Caieiras, eu estou em contato com um telespectador de Caieiras, é o Cleiton, que entrou em contato conosco pela minha rede social e pode nos dizer, choveu muito aí em Caieiras, ô Cleiton? Boa noite. Alô, Cleiton? Ô, Bate. Choveu muito aí ou não? Choveu bastante, Bate. Eu fiz um percurso aqui de 10 quilômetros. Certo. Eu estava na cidade de Caieiras, eu me desloquei até Franco da Rocha. E eu demorei esse percurso aí 1h30 para fazer. Meu Deus, 10 quilômetros, você levou 1h30 e viu muita rua... 1h30, os carros subindo em calçada, subindo em canteiro, barranco. Foi feia a chuva aqui na nossa região. Quer dizer, os motoristas tentando se salvar aí da correnteza. Muitas suas ilhadas nesse percurso de Caieiras a Franco da Rocha? Exatamente, a chuva foi terrível aqui. A avenida virou um rio, você não sabia o que era calçado, o que era rio, o que era pista. É como a gente está vendo agora, olha, você não sabe o que é o córrego, o que é a rua. Obrigado, Cleiton. Comandante Hamilton, me chega agora as pessoas ainda, Hamilton, mesmo sabendo dos perigos, se arriscam, olha, os carros se arriscam nessas ruas completamente alagadas. Essa outra rua que dá acesso a uma parte comercial de Carapicuíba, você não sabe mais onde é rua e onde é o córrego. E as pessoas, Hamilton, às vezes, como moram no local, acreditam o quê? Ah, não, eu vou a pé mesmo, porque eu sei onde tem bueiro, eu sei onde tem buraco e sabe nada. A chuva é traiçoeira, essa correnteza é traiçoeira e as pessoas ficam em risco. Olha só essa moradora, dá uma olhada. Tinha necessidade disso? Se já está num local seguro, se já está num local onde não está batendo água, como é o caso daquela calçada, espera um pouco, mas não. Ela insiste, ela vai tentando se proteger, se segurando nesse portão. É um portão que está aberto, não sei se essa é a casa dela. Não, pelo jeito não é a casa dela, ela vai continuar. Ela vai continuar. Olha ali dentro da casa, o reflexo junto da luz. A água como bateu dentro dessa residência. E ela continua, comandante Hamilton, assim como essa mulher, são centenas de pessoas que agora se arriscam no meio dessa enchente num dos pontos mais importantes da Grande São Paulo. Pois não, comandante?
Exatamente. Sabe qual é a grande preocupação? Muita gente estava trabalhando hoje, às vezes os filhos ficam em casa, então a pessoa fica desesperada para chegar em casa, por isso que acaba arriscando. Realmente não deve, lembrando também, Bate, que essa água suja, ela invade a residência, destrói sofá, destrói tudo. Então realmente a pessoa fica preocupada, por isso que ela acaba arriscando. E um detalhe, Bate, tem informação aqui no nosso visual, na nossa tela, a chuva está se deslocando agora, seguindo a região de Mauá, Suzano, Mogi das Cruzes, está seguindo em direção ao mar, mas pegando essas regiões. Ela continua com intensidade muito forte, Bate. Se bater, vai para Mogi das Cruzes, minha cidade natal, se essa chuva bate lá, vai ser um estrago só. Porque Mogi é uma falta de infraestrutura na parte urbana que é um absurdo. Ali mesmo tem a praça, que é chamada Praça dos Infartados, ali na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Se bater essa água que bateu em São Paulo, é carro perdido, é morador dos prédios ilhados. Tomara que essa chuva não vá para Mogi, hein? Porque Mogi não tem capacidade de suportar. Mogi, que é uma das maiores cidades da Grande São Paulo e tem uma infraestrutura muito ruim. Infelizmente, muito ruim, não é? O contribuinte paga. Agora, o governo não investe como deveria na cidade. São mais de 379 quilômetros de congestionamento em São Paulo, segundo o MapLink. Me dá essa imagem que chegou. Corta para essa outra imagem, por favor. Uma imagem agora, você vai vendo comigo em Pirituba. Pirituba, uma das principais regiões aqui da cidade de São Paulo. Tem áudio isso daí ou não? Se tiver, pode abrir. Você vai vendo comigo a cena de destruição num dos principais bairros de São Paulo. Esse carro, meu Deus, eu não sabia que estava caindo tanta água nesses pontos de São Paulo. Porque aqui onde fica a sede nacional da Record, na Barra Funda, não choveu tanto. Agora, nesses outros pontos de São Paulo, para onde a nossa câmera aponta agora, são imagens de destruição, de pessoas ilhadas dentro daquele carro. A informação desse cinegrafista que fez a imagem é de que pessoas ainda estariam dentro do veículo porque a água sobe de uma maneira muito rápida, não é isso, Hamilton? A água sobe quando começa a chover. Essas nuvens que cobriam São Paulo e que ainda cobrem a região leste da Grande São Paulo, são as nuvens chamadas cúmulos nimbus. São nuvens que dentro delas tem ventos fortíssimos, pedras de gelo, uma tempestade que avião não pode passar. É a famosa cor roxa dos radares de avião, por onde as aeronaves não podem entrar, porque se entram, caem mesmo. Se o avião entra numa nuvem dessa, cai. Pode ser uma entrada fatal numa nuvem como essa. E são essas nuvens que, quando baixam muito e essa água toda jorra em cima de São Paulo, provocam essas cenas lamentáveis nesse sábado. Imagine só, São Paulo, que geralmente não registra trânsito no sábado, tem agora quase 400 quilômetros de congestionamento. Você já tem, claro, um sábado mais atípico, porque muita gente fazendo compra de Natal e nesse momento se depara. Pode dividir a tela com o helicóptero ao vivo, hein? Porque são imagens impressionantes que estão sendo geradas ao vivo. Onde a água baixa tem muito barro. Onde a água continua tem gente que vai tentando se salvar. Repare esse carro importado do lado esquerdo do seu vídeo. A água chegou a cobrir, segundo relatos de testemunhas, chegou a bater o teto desse veículo. Perus, não muito distante dali, ainda continua em estado de alerta. A cidade inteira de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. Eu vou pedir para o nosso helicóptero voltar ali para aquele viaduto, por gentileza, onde ainda a água está muito alta e os motoristas vão insistindo em passar. Eu tenho novas informações às 7h32 no horário de verão com o nosso comandante Hamilton. Pois não, Hamilton? Pois é, Bate, olha, dá uma olhadinha nessa imagem, olha a força da correnteza. Muitos carros foram arrastados. A gente pede, repetindo para as pessoas, não devem colocar o carro, lembrando que o carro tem muito circuito eletrônico, muitas placas, essas placas são danificadas, o carro acaba parando. A água, essa região, a chuva entrou para a região oeste, pegou também a região norte de São Paulo e agora segue, está vendo na tela, dá para a gente ver que ela segue em direção a Mogi, com menos intensidade, mas a chuva continua forte. Então, Bate, olha, por isso, olha essa imagem, olha esse carro vermelho. Você vê que a mãe está piscando ainda, ou seja, já tem um curto-circuito. O carro estava andando em movimento, as pessoas têm que ter calma, Bate, é muito rápido. A chuva veio com uma intensidade muito forte, despejou em cima e aí subiu com muita rapidez. Várias pessoas pegam de surpresa. Essa imagem continua em vários pontos de São Paulo, região oeste, região norte de São Paulo, região de Pirituba, região de Caieiras. Fazia tempo que eu não via uma chuva tão forte, Bate. Ela foi agravada, inclusive em função do calor forte que nós tivemos hoje em São Paulo. E parece, comandante, que o verão vai ser assim, viu? Porque são temperaturas altíssimas, a chuva vai ficando acumulada e quando cai, provoca essa destruição. Eu estou recebendo a mensagem do Matheus Alves, diz, Bate, a chuva acaba de chegar em Santo André, no ABC Paulista.
Quem mais está dizendo aqui, olha, a participação do Francisco Holanda Assis, telespectador, disse, Bate, vai cair a tempestade aqui em Mogi das Cruzes. O céu tá preto. A noite chegou mais cedo aqui em Mogi, escureceu mais cedo em Mogi das Cruzes, que é a minha cidade natal, que eu amo tanto, aqui na região metropolitana de São Paulo, mas quando chove, o Hamilton disse que a chuva está perdendo força para lá. Porque se cai igual caiu em São Paulo é inacreditável. Olha, a outra telespectadora, a Adriele de Cesare. Bate, moro no Jardim São Bernardo, na zona sul de São Paulo. A chuva muito forte assustou todos que moram aqui. Jardim São Bernardo, zona sul de São Paulo. Os nossos repórteres cinematográficos, o próprio telespectador da Record, vai nos enviando os vídeos dessa destruição que nesse momento afeta São Paulo. Me dá o helicóptero da Record, me dá o helicóptero, por favor. Nós continuamos sobrevoando a região de Carapicuíba. É isso, comandante Hamilton? De Carapicuíba, as pessoas nessa região, como infelizmente estão escoladas com a chuva, já colocam portões que tentam evitar a entrada da água nessas casas, mas hoje não teve como. A água entrou, devastou a sala dessas pessoas que não tem mais o que fazer, colocam os móveis, geladeira em cima da cama, não é, para tentar preservar os eletrodomésticos, mas o prejuízo acaba sendo inevitável. O que eu peço para o povo de São Paulo agora é a preocupação com a vida. Então essas crianças que estão nesse momento, não é, brincando na enchente, os pais que muitas vezes estão desesperados em tentando salvar a parte material da casa, prestem mais atenção nos filhos que ainda insistem. Olha, essa imagem é ao vivo do lado direito. Ainda está chovendo muito nessa região de Carapicuíba e essas formações, Hamilton, essa chuvarada toda que atinge São Paulo, veio da onde, hein? Veio do Paraná, veio do oceano, veio de Minas, do Rio de Janeiro. De onde veio essa chuva toda? Ela veio lá do sul, veio passando por Curitiba, veio lá de baixo, aí foi subindo e agora passa aqui pela Grande São Paulo, chegou em São Paulo, né, pela região oeste e também região norte. E o impacto foi maior, realmente, esse choque, né, o calor que nós tínhamos hoje em São Paulo, mas essa massa que veio com a temperatura diferente, tivemos ventos muito fortes, granizo em alguns locais, e essa parada, né, ela veio, parou, concentrou, não se deslocou. Quando ela vem forte e passa com o vento, ela dá uma lambida na cidade, nós não temos essa imagem. Mas hoje, infelizmente, ela veio, estacionou e aí despejou. E continua chovendo, a região de Barueri, região de Carapicuíba, toda essa região oeste, também norte, continua chovendo. A intensidade é menor, mas ainda continua chovendo, ou seja, isso faz com que retarde a água, faz com que retarde, né, o abaixamento aqui da água nessa região. Aí, olha, ruas alagadas, muito triste, Bate. Hamilton, nesse momento eu estou recebendo um chamado do Daniel Alan. O Daniel Alan, ele está me procurando aqui dizendo, Bate, socorro, estou em Barueri. Para estar dizendo socorro, deve estar ilhado agora em Barueri. Enquanto o Hamilton passa novas informações da enchente em São Paulo, eu vou passar para a produção o telefone do Daniel Alan, que está pedindo socorro em Barueri, para a gente colocar ele ao vivo por telefone. Pois não, Hamilton? Pois é, Bate, olha, então a chuva continua se deslocando, ela vai seguindo agora para a região de Bertioga, ela vai pegando desde ali de Mogi das Cruzes até Bertioga, ela vai essa faixa levando em direção à região de Caraguatatuba e depois segue em direção ao mar. Mas a chuva é muito forte. Uma coisa boa é que ela está pegando em vários pontos onde nós temos reservatórios de água, então isso faz melhorar um pouquinho a situação. Infelizmente, para as pessoas aqui em São Paulo, o solo é impermeável, não consegue absorver toda a água que cai, nós temos enchente. Mas a boa notícia é que essa água cai bastante em locais onde nós precisamos da água para a gente beber aqui na cidade de São Paulo. Estou recebendo muito relato agora de chuva forte em Campinas. Estou recebendo também informações de chuva forte em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde inclusive várias árvores teriam caído com a força dos ventos. Você que está chegando comigo agora no nosso Cidade Alerta, boa noite. Nós estamos acompanhando desde 7 da noite no horário de verão todo o estrago que a chuva provoca nesse momento em São Paulo, especialmente nos municípios da região oeste da parte metropolitana do estado, que é Carapicuíba, Osasco, Barueri. Eu tô preocupado com o ABC Paulista agora, viu? Não param de chegar imagens. Olha, a Cida Teixeira acaba de me procurar aqui. Bate, tô em Santo André e tá chovendo. Santo André no ABC Paulista, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo estão nesse momento debaixo d'água. Eu tô preocupado também com o Daniel Alan, comandante Hamilton. Daniel, que tá em Barueri. A gente tá tentando falar com você, Daniel, mas deve estar tanta chuva que só dá a caixa postal ao seu celular. Daniel diz, Bate, socorro, estou em Barueri.
deve estar ilhado lá, possivelmente. A água em Barueri, essa chuva que atingiu Carapicuíba, que a gente está mostrando agora, a Carapicuíba completamente debaixo d'água, é a mesma água, Daniel, que caiu aí em cima da tua casa, possivelmente em Barueri. Porque são cidades próximas. Olha, as pessoas nas ruas, as pessoas saem de suas casas agora, não é? Quando a água vai baixando um pouco, mas ainda não tem como sair da casa. O que me chama a atenção é onde é que estão as equipes da Defesa Civil nesse momento. Porque se você tem os moradores ilhados, pessoas colocadas em risco, pessoas se arriscando no meio da enchente, motoristas ilhados, era o caso, comandante Hamilton, da Defesa Civil colocar o bote no rio, não é na rua, é o bote no rio, porque são, olha só o morador ali. Meu Deus, que tristeza, não é? São pessoas que levaram uma vida inteira para comprar o seu eletrodoméstico, para construir sua casinha e, de repente, por uma falta de infraestrutura, acabam sofrendo com isso. Mas também, Hamilton, por mais infraestrutura que uma cidade tenha, com essas imagens que você me mostrou no radar agora há pouco, é impossível uma cidade com melhor infraestrutura que tenha suportar uma força da água como essa. Porque possivelmente deve ter chovido agora, é o que estava previsto para chover no mês, possivelmente. Porque é inacreditável e foi tudo em uma hora. Os moradores não acreditavam, porque aqui em São Paulo já tem chovido um pouquinho durante todo o dia dessa semana, mas não a ponto de provocar um estrago como esse. É ou não é, comandante? Exatamente, Bate. Ela foi concentrada, ficou parada em vários pontos, por isso que agravou a situação. E um detalhe, Bate, só para reiterar rapidinho, então nós está chovendo bastante nessa região aqui, que nós falamos Mogi, São Bernardo, toda essa região, e tem outra célula também na região de Extrema, passou para Atibaia, ali Piracaia, onde nós temos o reservatório, e São José dos Campos, Taubaté também, Caçapava, Taubaté já está encostando a chuva lá também. Então ela é muito forte, com isso você tem ideia da intensidade que foi, por isso que nós tivemos, ela foi muito forte, ela veio uma célula, né, ou uma massa aí, veio lá da região de Curitiba, pegou toda essa região com uma capacidade muito grande de causar alagamento, por isso nós tivemos essa imagem. Realmente não esperava que fosse desse jeito, viu, Bate? O Hernani Rodrigues diz o seguinte: Bate, estou em Caieiras, também um município, para você que é de fora de São Paulo, um município importante aqui da região metropolitana, e entrou água aqui na minha casa. É o Hernani Rodrigues que está dizendo isso agora. A Elisângela Barbosa diz o seguinte: Bate, estou no Jardim Novo Horizonte, Zona Sul de São Paulo. É chuva muito forte que também cai nesse momento agora. A Pamela também diz o seguinte, olha, que não é só São Paulo que tem nesse momento chuva forte. Região oeste do estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, ventos fortes e tempestade agora. Estou recebendo a informação, moradores de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, nesse momento relatam que a tempestade que atingiu essa região que nós estamos mostrando ao vivo com o helicóptero da Record, já está atingindo também a região do município de Guarulhos. E para onde a câmera aponta, olha, Milton, você vê, já choveu nessa região há uma hora, mais de uma hora, e a água continua alta. A água não baixa, porque nessa região também, comandante, choveu durante toda a semana, portanto, o solo encharcado fica mais difícil da água baixar rapidamente, não é? O solo, quando está seco, ele absorve rapidamente a água, portanto, a enchente é controlada, mas nesse caso não. O solo já está encharcado, fica mais difícil que essa água baixe, portanto, os moradores e os motoristas vão ter mais transtornos durante essa noite de sábado, não é isso? Oi, pois não, comandante? Opa, eu estava recebendo informações aqui, desculpe, viu? Eu estava confirmando para o helicóptero realmente ia, estava no outro telefone, mas realmente, olha, essa água vai baixar com muita dificuldade, você vê que continua chovendo, essa chuva vai permanecer, Bate, ela não vai parar agora, ela diminui a intensidade, mas ela tem potencial para se manter aí por mais um bom tempo, ou seja, as pessoas vão entrar na noite com muita dificuldade, com muita água na casa, vê que ela está baixando muito devagar também, Bate. Pois é, o comandante Hamilton já estava desde o início da cobertura fazendo o traçado que a chuva vai percorrer nas próximas horas. Ele havia dito também que a chuva enfrentaria a região de Ribeirão Pires e nesse momento tem tempestade em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Comandante Hamilton, tem informações aí do funcionamento do aeroporto de Congonhas? Congonhas e Guarulhos foram afetados, os dois maiores aeroportos do estado de São Paulo, do Brasil, aliás, foram afetados com a chuva agora? Olha, Bate, a chuva passou por eles, eu realmente não peguei informações se ele chegou a ficar fechado em função da chuva forte, dos ventos. Nós não pegamos, porque nós ficamos mais preocupados aí em cima
das pessoas que estavam sendo atingidas, eu acabei falhando, ou seja, não peguei a informação de Guarulhos e não peguei também de Congonhas. Infelizmente, não peguei essas informações, Vlad. As Congonhas, não é que desde o acidente da TAM, quando tem uma chuva moderada, eles fecham o aeroporto mesmo com ranhuras novas, com toda a infraestrutura que o aeroporto tem. Hoje em dia se tem ainda mais cuidado nesses dias de tempestade. Essa imagem aí que a gente não pode ver, olha, são pessoas que estão no meio da rua, no mesmo da enchente, porque querem, porque podiam estar ali procurando abrigo no segundo andar da casa. Aí depois pega a leptospirose, que se não for bem cuidada pode levar à morte, que é transmitida pela urina de rato, mas tem muita gente que não tem informação direito e acha que a leptospirose só é adquirida, só é transmitida se consumir a água, se beber a água, e as pessoas estão enganadas. Apenas o contato da pele com a água é suficiente, se a água estiver contaminada com a urina do rato, é suficiente para transmitir a leptospirose. Eu tenho uma imagem ao vivo da onde? Pode pôr no ar já, por favor. Edgar Facó, agora na freguesia do Ó, você vai vendo a imagem que acaba de me chegar. Uma chuva intensa que nesse momento também atinge a freguesia do Ó. Ruas viraram rios nessa importante região de São Paulo.